Galera, tô com essa máquina aqui, que eu recebi do pessoal que trabalha com a gente, que o que acontece? Aqui foi reclamando que ela tava toda hora falhando, né? E aqui, ó, quando a gente ligava a roçadeira, né, puxava aqui, acionava ela, basicamente quando ia acelerar, né, pegava aqui no gatilho e ia acelerando, né, ela ficava fraca e automaticamente quando parecia que quanto mais você acelerava, mais ela tinha a tendência de desligar, né? Então aqui, né? A gente acelerava, apertava para acelerar e quanto mais apertava, aí parecia que ela ia apagando, daí, em vez de... A maior parte desses casos, quando acontece isso, é relacionado ao carburador, tá? Então acontece, aqui era a máquina que tava com o Josivan, né? E essa máquina aqui, o que eu percebi nela, né? Que essa entrada do filtro aqui, ó, olha como é que tava a situação dela, né? Tô totalmente suja, tá? Então só de estar do jeito que tá aqui agora, ó, basicamente já explica por que a máquina tava fraca, né? Porque tava suja. E automaticamente essa buchinha aqui, né, que parece que não tem função nenhuma, né? Esse filtrozinho aqui, ó, é justamente para impedir que entre sujeira no carburador, né? Que é nessa entrada aqui do carburador. Então esse é o objetivo é o objetivo principal dessa bucha aqui, né? Dessa esponja. E como ele não tinha, né? Basicamente estava recebendo toda a sujeira e descendo para o carburador. Então o primeiro erro que a gente identificou foi esse aqui, tá? O que acontece, né? A gente colocou uma aqui que tá um pouco mais limpa, né? A gente não limpou ainda, né? Mas vai limpar ela, mas só colocou só para fazer o teste mesmo, se era alguma coisa relacionada ao carburador, né? Até para enviar já mais limpa, né? A outra coisa é que a gente identificou um erro aqui, ó, na vela. O que acontece? A vela ela tinha dois erros, né? Vou tentar dar foco aqui, ó. Primeiro erro, que a vela ela estava encostada no pino, né? E a outro erro é que a vela estava molhada, né? Não sei se vai dar para ver bem aí no vídeo, mas a vela estava bastante encharcada. Então, são dois erros fundamentais aí que impedem a roçadeira de ligar, né? Você pode bater o que for e a roçadeira não liga. Então, o que é o correto, né? É aumentar, é distanciar esse pino aqui, né? Esse pino de cima. Vou tentar dar foco de novo aqui. Aqui, ó. Então, distanciar o pino e secar a vela, né? Enxugar ela com um pano, alguma coisa, e deixar ela secando um pouco. Então, aqui a gente não mudou nada na vela, a gente só trocou a vela logo para testar, né? Para ver se era relacionada a isso. E automaticamente ela funcionou. Outro erro, ainda relacionado a, a essa roçadeira, né? É que o carburador que estava aqui, ele estava muito para dentro a regulagem dele aqui, ó. Essa regulagem aqui, ela tava mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar aqui, ó. Ela tava mais ou menos assim, né? É que alguns funcionários, algumas pessoas que manuseiam roçadeira, né? Eles pensam, né, que essa regulagem aqui, na verdade, é para acelerar, né, a máquina ou desacelerar. E na verdade não é. Essa regulagem aqui é a passagem de gasolina, tá? Então, ou seja, se você fechar totalmente, a gasolina não tá passando, né? Então lembrando que aqui ele tem três regulagens, né? Esses carburador comum, né? De 52 cilindrada. A segunda regulagem também estava errada, né? Que era essa regulagem de cima aqui, ó. Entendeu? O que acontece? Essa regulagem de cima aqui, ó, ela tem que ficar próximo disso aqui, ó. Então a ponta do parafuso aqui, ele tem que ficar próximo disso. Por quê? Ah, mas não vai estar muito acelerada ela. Mas ela tem que estar, que é justamente para ela ligar. E aí depois que ela ligar, aí você regula voltando para trás, entendeu? Então você sempre tem que acelerar
Quando a roçadeira não tá funcionando, tá tendo algum problema, você sempre acelera um pouco mais. E aí quando ela funcionar, né, aí você volta. Aí quando você voltar, vai ficar mais ou menos desse tanto aqui, ó, vai mudar já, né? Deixa eu tentar colocar aqui do ponto que geralmente fica. Vai ficar mais ou menos, um pouco menos que isso aqui, né? Eu tô só com uma mão. É um pouco menos que isso aí, sem aparecer a rosca ali, né? Então é isso. E tem uma terceira regulagem, só que a gente não utiliza ela, né? Que é aqui em cima aqui, só que a gente nem mexe com isso, entendeu? E, então basicamente esses foram os erros identificados, né? E aproveitando aí, né, a gente fez alguns serviços aqui, né? Primeiro, a gente tirou essa trava aqui do tanque, né, que ela fica aqui dentro, ó. Então a gente tirou esses dois parafusos aqui e removeu esse. Além disso, a gente também retirou o parafuso do tanque, né? Tanto esse quanto esse daqui, que são os dois parafusos que fazem com que quebre o tanque. Então basicamente é isso. Então o tanque ficou mais fácil de manusear ele a ponto de não quebrar e ter que comprar outro tanque, né?